A origem dos povos indígenas, segundo a Bíblia. A Bíblia explica o surgimento de diferentes tipos de animais, tribos e até mesmo etnias humanas. Mas por conta de suas histórias se passarem majoritariamente no Oriente Médio, África e Europa, fica um pouco difícil traçar a origem de povos de outras regiões, como é o caso dos indígenas, que só viriam a ser encontrados nas Américas mais de 1000 anos depois da escrita do último livro da Bíblia. E afinal, como é que as escrituras sagradas conseguem explicar a origem desses povos nativo-americanos, de onde vieram e por que estavam aqui? É o que vamos descobrir neste vídeo. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Os povos indígenas das Américas, bem como os nativos da Sibéria e Rússia, têm, segundo algumas crenças, sua origem ligada a Tagarma, um descendente de Gomer, que era filho de Jafé, filho de Noé. Tagarma é frequentemente apontado como um ancestral primário dos povos indígenas, assim como de certos grupos asiáticos. Além de ser considerado o progenitor dos povos indígenas das Américas e da Sibéria, Tagarma é tido por alguns como um ancestral importante para os povos da Ásia. Alguns estudos de DNA, dentro dessa perspectiva, apontam para uma origem asiática majoritária para os povos indígenas das Américas e da Rússia, particularmente os nativos da Sibéria, atribuindo essa linhagem a Tagarma. Essa conexão entre Tagarma e os povos indígenas não é apenas definida com base em testes de DNA, mas também em semelhanças físicas e características observadas entre os grupos. No entanto, é crucial entender que essa é uma perspectiva e não é amplamente aceita pela comunidade científica. As características distintas dos povos indígenas, como olhos puxados e cabelos lisos e escuros, sugerem, segundo algumas interpretações, uma conexão com suas raízes asiáticas. Para alguns, essa origem asiática remonta a Tagarma, um ancestral bíblico. A etimologia do nome Tagarma pode ser interpretada como quebrado ou puxado, o que poderia fazer referência aos olhos puxados de seus descendentes. No entanto, as características dos povos indígenas não se limitam à descendência de Tagarma. O tom de pele morena ou marrom de muitos indígenas sugerem uma conexão com Ram, outra figura bíblica associada tradicionalmente à linhagem dos povos negros. Esta teoria postula que a combinação genética dos descendentes de Tagarma e uma das tribos de Ram resultou nas características físicas observadas em muitos povos indígenas. Além disso, características como o nariz, presentes em esculturas de civilizações como os maias, astecas e incas, também podem indicar uma influência da linhagem amita. Estas características não são exclusivas dos povos indígenas das Américas, sendo encontradas em outros grupos indígenas ao redor do mundo. Em resumo, segundo esta perspectiva, os povos indígenas seriam uma combinação das linhagens de Ram e Jafé, especificamente através de Ram e Tagarma. Uma curiosidade fascinante é a existência dos Khoisans na África, uma das tribos mais antigas do continente. Eles possuem características distintas como os olhos inclinados e uma variação de tons de pele, que são mais claros em comparação com muitos outros grupos africanos. Isso sugere uma influência genética da linhagem Remi, estabelecendo uma possível ligação entre os povos indígenas e os asiáticos descendentes de Tagarma. Esta semelhança pode ser notada entre os nativos da Sibéria, que compartilham traços similares aos asiáticos, como olhos inclinados, pele mais clara e cabelos lisos escuros. Outras etnias também exibem características semelhantes, evidenciando a potencial origem comum entre povos indígenas e asiáticos. Especificamente, alguns nativos americanos exibem peles mais claras e traços faciais que lembram os povos africanos, mas frequentemente possuem cabelos escuros e lisos. De maneira surpreendente, é possível até encontrar cabelos ruivos em alguns povos da Sibéria. Para os apreciadores desta série de discussões, é fundamental estar inscrito no canal. A produção destes vídeos é trabalhosa, mas é feita com muita dedicação e respeito por todas as culturas. Ao observar uma criança de certas etnias, é intrigante como facilmente poderíamos questionar se sua origem é asiática ou indígena
devido às marcantes semelhanças. Imagine essa criança vestindo um traje de geisha e poderia ser confundida como uma jovem japonesa. Um aspecto notável é que, independentemente da localização geográfica, seja nativos americanos ou siberianos, muitos povos indígenas possuem estruturas habitacionais similares, evidenciando uma profunda conexão entre estas culturas, mesmo sendo de tribos distintas. De acordo com a tradição bíblica, crê-se que os povos indígenas das Américas e de outras regiões descendem de Tagarma e de uma das tribos amitas. Um traço que os une aos asiáticos é a presença de olhos inclinados e cabelos retos e escuros. Além disso, eles compartilham com os africanos o uso de instrumentos de percussão e com os asiáticos o uso da flauta, um instrumento amplamente presente na Ásia e com variantes em outras regiões. Analisando as feições de uma criança indígena, cabelos, olhos inclinados e tom de pele, é possível notar semelhanças marcantes com uma criança de origem asiática. Esta criança indígena poderia ser facilmente confundida com uma criança filipina, dada a influência asiática em diversos países. Contudo, a origem dos povos indígenas pode ser rastreada até Jafé e Ham, especificamente a Tagarma e uma das tribos amitas, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 10. A teoria da migração pelo Estreito de Bering é uma das hipóteses mais aceitas para explicar a origem dos primeiros povos das Américas. Esta teoria sustenta que, durante as últimas eras glaciais, quando o nível do mar estava significativamente mais baixo, uma ponte terrestre chamada Beríngia conectava o que é hoje a Rússia e o Alasca. Grupos de caçadores-coletores teriam então migrado da Ásia para as Américas, passando por esse corredor natural e posteriormente se dispersaram por todo o continente americano ao longo de milhares de anos. Na luz dessa hipótese, a presença de traços asiáticos em povos indígenas americanos faz todo sentido. A semelhança genética e física entre essas populações pode ser uma herança de seus antigos antepassados que atravessaram o estreito. No entanto, é essencial reconhecer que a história dos primeiros povos americanos é complexa e multifacetada, e outras teorias e evidências podem surgir com o tempo, enriquecendo ainda mais nosso entendimento sobre as migrações humanas primitivas. E você? Já sabia dessa possível explicação para a origem dos povos indígenas? Acredita nela? Me responde aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto e se você tem ascendência indígena. E caso tenha gostado, considere curtir e se inscrever no canal, assim você ajuda que o vídeo chegue para mais pessoas e também não perde nenhum lançamento.